Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas assim, para estudar isso, para sair da psicologia tradicional, para estudar isso, você já tinha esse plano como quando você começou? Ou no meio do processo você falou, pô, esse negócio dos caras que vão para um lado mais extremo é interessante? Foi meio que por acaso, né? Um por acaso que não é por acaso, né? Vamos dizer assim. Foi uma coisa bem pessoal. Eu tinha um namorado inglês, né? Que depois se tornou meu primeiro marido. E aí ele mandou umas propagandas. Eu queria estudar na Inglaterra e tinha a questão de esquizofrenia e tinha essa tal psicologia investigativa. Quando eu fui ler os detalhes, eu digo, meu Deus, era tudo que eu queria, porque antes de ser psicóloga, uma outra área que me chamava muita atenção era medicina legal. Então, eu tinha maior vontade de estar por aí cortando corpos e tudo mais. E aí, de repente, eu fiz psicologia, né? Aquela coisa mais voltada, muitas vezes, para o lado humano, é o que as pessoas pensam, mas tem outra parte da psicologia, que é essa que eu estou apresentando aqui, né? Mas aí eu pensei, pô, casou. Tipo assim, casou. A psicologia investigativa me deu aquela parte de trabalhar com crime, com comportamento criminal, e, ao mesmo tempo, tá dentro da psicologia, que é a minha paixão primeira, sempre foi, né? Então, foi meio que por acaso. E aí, fui para a Inglaterra estudar isso. Não sabia muito bem o que era, isso faz 20 anos, mais ou menos, né? Sofri pra caramba, como eles falam lá, baptized by fire, ou batizada pelo fogo, né? Mas sempre gostei, deu certo, né? E voltei ao Brasil com esse conhecimento que no início era raríssimo. Então, eu comecei a propagar isso por aí. Eu propagava, fazia cursos, divulgava eventos, né? E aí começou no Brasil também a aparecer mais psicólogos jurídicos e a coisa foi, né, caminhando, se acoplando. Uma coisa que a gente vê bastante na série é o preconceito, né, do cara policial que está ali fazendo prático há muito tempo com a coisa, principalmente nesse da linguística, e para os caras aceitarem que na própria carta, através da própria carta, eles iriam conseguir chegar a entender o cara, né, através da escrita, dos termos usados. Foi uma batalha. Inclusive, a série é mais sobre essa batalha do que sobre justamente o Unabomber, né? Aqui no Brasil, eu imagino que a gente esteja um pouco atrás, e não só por causa de estrutura e por causa de uma questão histórica, eu acho que também aqui a gente tem menos crimes desse tipo. Ou eu tô falando... A gente só não saber, pega, né? Mas acho que a gente pode entrar nisso depois, mas essa primeira parte de a polícia ter um pouco de preconceito, de falar, pô, agora quem vem... Essa moça aqui nunca viu uma cena de crime e quer me explicar o meu trabalho. Na verdade, você precisa dessa moça, senão vai ficar batendo cabeça, né? Na verdade, eu já vi muita cena de crime lá, principalmente, né? Aqui um pouco, um número menor, né? Mas, na realidade, o pessoal se consulta comigo aí, né? Delegados, peritos, né? Eu fico brincando até com os colegas, vou cobrar consultoria, porque aconteceu um crime no Brasil, o pessoal já entra em contato comigo. Olha, aconteceu um caso assim, 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 o que tu acha? E eu fico dando aquela sugestão, opinião. Algumas vezes é uma questão mais formal, tipo uma consultoria mesmo, né? Secretário de segurança que chama para ver algum crime, né? Participar. E outras vezes muitos delegados foram alunos meus, principalmente lá na Paraíba, né? De onde eu moro, né? E assim se vai construindo, né? Eu sou professora da universidade, né? Na realidade, dou aula de segunda a quinta, normal, aquela aula normal, e nos finais de semana costumam me envolver em consultorias, em treinamentos para a polícia, né? Então, tem desenvolvido bastante. No início, o pessoal era bem mais fechado, né? Imagina aí, eu chegar num determinado... Eu já dei curso para a Polícia Federal, né? Então, você chega lá e todo mundo, quem é? Antes eu era bem mais jovem, inclusive, quem é essa menina que vem falar sobre isso com a gente? Então, eles imaginam isso. Nunca vi uma cena de crime, né? Aí você vai ganhando respeito, né? Porque você está mostrando uma coisa científica, técnica, concreta, né? Dá resultado, né? Dá resultado. Inevitavelmente... De início não se acha, né? Não se pensa... se acha que é uma bola de cristal, como eu te falei, né? Alguém tem uma bola de cristal e sai adivinhando, mas não é. É uma área, por exemplo, totalmente baseada em estatística. Eu fui para lá sem falar inglês, eu costumo dizer isso, ainda tive que aprender em estatística e inglês, né? Eu não aprendi em português, a gente não aprende, eu digo, agora eu vou ter que aprender. Aí, às vezes, eu vejo a discussão aqui, até dos alunos, psicologia humanas ou biológicas? Interessante, porque lá essa área fica no departamento de exatas.
Por que fica no departamento de exatas? Que a gente precisa do laboratório de exatas, dos computadores e tudo. É uma área que desenvolve softwares de mapeamento para a polícia e coisas desse tipo. Então, é uma área que ela tem diversas vertentes, por exemplo. Essa que eu estou falando é geografia do crime, que a gente chama, ou o que o FBI chama de geographical profiling. Então, a gente mapeia, né, as ofensas, os crimes de alguém, e a gente consegue definir onde é a base, onde será possivelmente o próximo ataque, né, usando estatística e usando padrões comportamentais identificados pela própria geografia do crime.